Olá família, graça e paz, vamos lá para mais uma porção e eu quero introduzir com Apocalipse 2, versículo 13, diz assim: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí aonde Satanás habita. Falei para você ontem que Pérgamo então permitiu, esse mesclar, permitiu a igreja ser corrompida. Então não é mais Jesus e a palavra que é o centro, agora é o homem no centro, é o humanismo, é a ideia humana, é o aspecto, da filosofia, é o pensamento natural e humano. Permitiu, e quando permite isso acontecer, o fundamento é trocado, o fundamento é negociado. Só que aqui Jesus ele traz um personagem, ele traz o Antipas. Antipas não existe na Bíblia, mas ele é um personagem que Jesus usa, que identifica alguém que é fiel, representa a fidelidade. O nome Antipas no original, na verdade, é uma junção de duas palavras, mas que quer dizer aquele que é contra todos. Então, diante do cenário de Pérgamo, nós podemos entender que Antipas é aquele que não negocia, é aquele que posicionou. Mesmo Pérgamo se corrompendo, Antipas permaneceu posicionado. Antipas representa alguém que defende os princípios e valores do reino, mesmo que isso lhe custe a morte. E é de fato o que aconteceu. Então esse tem que ser o nosso posicionamento, irmãos. Nós somos chamados a sermos Antipas. Por quê? Porque quando a igreja ela permite esse corromper, o resultado é desastroso, como eu sinalizei para você ontem. Só que olha só, hoje em dia, quando alguém se posiciona como Antipas, qual que é o rótulo que vem sobre ele? Alguém posicionado, veemente, alguém que não negocia. Ele vai ser taxado como intolerante, antipático, agressivo, antiquadro. Ele vai ser agora taxado como alguém que tem o discurso de ódio. Logo então, nós devemos aceitar tudo e todos de qualquer maneira. E quem se posiciona diferente, ele é preconceituoso. Irmãos, aqui nós encontramos um dos pilares dessa cultura moderna. Essa cultura moderna e perversa do mundo, que é a cartilha do politicamente correto. A cartilha do politicamente correto é uma espécie, na verdade não é uma espécie, ela é uma linguagem que não permite nenhum tipo de discordância, não permite nenhum tipo de confronto, porque qualquer posicionamento que você tenha, você está ofendendo alguma minoria, algum grupo de pessoas. Se você se posiciona pela verdade, você está ofendendo quem gosta da mentira, então você é preconceituoso. Obviamente a verdade é um princípio, mas quando há essa mesclagem, entendeu? Acontece o quê? Aquilo que é princípio é tirado do lugar. Irmãos, esse é um risco que todos podem ocorrer. Isso é do mundo, ok? Mas aqui eu estou falando para você, em Pérgamo acontece o quê? O mundo ele mescla com a igreja, então os valores são negociáveis. O politicamente correto, na verdade, é uma estratégia do império das trevas para controlar a linguagem. Esse tipo de discurso, ou melhor, esse tipo de cartilha, ele inviabiliza qualquer tipo de debate, qualquer tipo de discussão. Logo, esse politicamente correto ele tem sido uma ferramenta de censura. Ele tira a liberdade, ele gera medo, em você, em qualquer outra pessoa, dela pensar e de falar sobre algo. Por quê? Porque ela pode estar agora ofendendo alguém. O que é isso? É tirando a liberdade da pessoa. O politicamente correto diz que você não pode pensar, muito menos falar algo que você crê. Logo agora, você vai precisar falar o que as pessoas querem que você fale. Não é o que você quer falar, não é o seu posicionamento, não é o que você crê, e também não é aquilo que elas creem, talvez. É aquilo que elas querem que você fale no momento que elas decidem. Olha só, cadê a liberdade aqui? Cadê o posicionamento? Não existe. Então esse é o resultado. E o nome, em nome do que você vai fazer isso? Em nome da empatia, em nome do amor. Eu já falei em algum momento aqui sobre empatia com você. A empatia do mundo, irmãos, ela é do império das trevas. Tem a empatia do céu.
A empatia de Jesus. A empatia do mundo é o seguinte, é você ver alguém sofrendo e você chorar com ela. Coitadinho, você está sofrendo, né? É você ver alguém passando fome e você deixar de comer e passar fome com ela. Essa que é a empatia do mundo. Esse é o discurso politicamente correto. Mas a empatia do céu é o seguinte, é você não ter provisão, é de Jesus. Jesus vem e traz a provisão. É quando Jesus encontra alguém enfermo, Jesus não fica enfermo com ele, Jesus vai lá e cura ele. É essa a empatia do céu, é essa empatia que nós queremos. Não é essa empatia falsa do império das trevas. Você não pode se posicionar, você não pode falar nada. Você não precisa falar a verdade, na verdade agora você não pode agredir a pessoa. Olha só, totalmente oposto a Antipas, né? Antipas ele posiciona, Antipas ele fala. Ele declara a verdade, ele se posiciona, mas o politicamente correto não, ele não posiciona, ele se posiciona segundo a circunstância. Então logo diante desse cenário não existe o que é certo e errado, não existe mais verdade absoluta, tudo é relativo, depende do ponto de vista, ou seja, as bases, os princípios e fundamentos eles foram alterados, eles foram adulterados, e gera o que, gente? Gera uma grande confusão. Não existe mais certo e errado, não existe mais o verdadeiro e o falso, depende, tudo é relativo, nada mais absoluto, mas isso é em Pérgamo, isso é naquele que deixou se corromper. O politicamente correto, ele é uma espécie de um totalitarismo moderno, ele gera uma pressão coletiva para que não haja posicionamento e haja uma aceitação incondicional de tudo. Se você observar a cultura da nossa sociedade, ela foi aos poucos sendo trazida para essa situação de dormência, de anestesia, entende? Ela foi a nossa cultura, né? A nossa mentalidade, a consciência da cultura da sociedade, ela foi sendo trazida para a condição infantil, para a condição de maturidade, de fragilidade. E qual que é o resultado disso? O resultado é que pessoas, elas se tornaram ressentidas, porque ela se ofende com tudo. Então ela se ofende, ela fica ressentida, logo ela pode falar, ela pode se posicionar, mas qual que é a base dela? A ofensa, o ressentimento, não é a fé dela, ok? Esse é o resultado politicamente correto. E aí o que acontece? A pessoa ela fica inibida de pensar, ela perdeu a capacidade dela de raciocínio, de raciocinar por si, tornou agora esse indivíduo, né, ele, como eu falei para você, ele anestesiado diante da realidade que ele está, a ponto dele se tornar enfeitiçado pela narrativa do politicamente correto, sendo que agora ele vai depender, ele se torna dependente de uma orientação que visa o bem-estar coletivo. Então se alguém falou isso, ele vai por aquilo. Não é uma questão de fé dele, não é uma questão que ele acredita, não. E se de fato ele acredita naquilo, ele está sobre fundamentos totalmente confusos, porque lembra que eu falei para você? Os fundamentos foram trocados, os fundamentos morais da sociedade, os fundamentos que são de fato do reino, eles foram trocados por outro, entende? E esses fundamentos, olha só, eles geram pensamento. Então todo pensamento que existe em cima de um fundamento errado, esse pensamento vai ser errado. Só que até isso é roubado a capacidade da pessoa raciocinar por si, porque em nome dessa narrativa. Só que essa cartilha, irmãos, do politicamente correto é do império das trevas, é do mundo. Então nós devemos o quê? Vamos admitir, vamos compreender, porque a pessoa ela não tem revelação. Só que nós não podemos permitir ela na vida da igreja. Nós não podemos permitir ela na nossa casa, na nossa família, no nosso negócio. É necessário, preste atenção, meu amado, é necessário nós nos posicionarmos como Antipas nesses dias. Muitos cristãos, eles têm sido afetados pelo politicamente correto. Então, os próprios cristãos, eles consideram o pai que ensina e disciplina os seus filhos com firmeza como alguém violento. O homem, então, que defende a sua casa, ele é considerado em algum momento machista. Aquele que se posiciona veemente em favor dos princípios do reino, ele tem o quê? Ele tem um discurso de ódio. Esses, né, eles dizem, não, Jesus é amor, jamais falaria dessa maneira, Jesus jamais faria desse jeito. De fato, irmãos, Jesus é amor.
Jesus é amor. João diz: Deus é amor. Mas eu quero ler aqui alguns versículos de algumas falas de Jesus. E aí eu quero que você avalie, né? Se Jesus ele é amor, se ele continua sendo amor para você, ou se Jesus vai ter um discurso de ódio. Olha só, o primeiro está lá em João, capítulo 2, versículo 13 ao 17, que diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Olha só Jesus pegando o chicote e virando a mesa, né? Se a sua mente foi afetada pelo politicamente correto, você vai dizer que Jesus tinha um discurso de ódio. Mas se você tiver a revelação do princípio, você entende por que ele está agindo dessa maneira. Ok? Vamos lá mais um. Mateus 16, 21, 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender, dizendo: que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Olha só Jesus, né? Com discurso de ódio. É isso que diria o politicamente correto. Mas Jesus se posiciona veemente diante do princípio de Deus. Ele veio para a cruz. E Pedro, influenciado pelo politicamente correto, influenciado pelo discurso dos recursos humanos, né? Pela defensoria, né? Dos homens, né? Pela aquela coisa dos direitos humanos, Pedro agora está defendendo Jesus. Jesus, sai daqui, Satanás, porque ele veio para a cruz, ele veio para esse propósito. Olha só, né? Que interessante. João capítulo 8, versículo 42 e 44 diz assim: Jesus disse: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mais uma vez, Jesus chama, né, os religiosos aqui de filhos do diabo. Mais uma vez, avalie. Se a mentalidade do politicamente correto vai dizer que Jesus tem discurso de ódio. Mas Jesus é amor, Deus é amor, Ele está se posicionando. Esse é o posicionamento de Antipas, irmãos. É esse posicionamento que nós vamos ter que ter, é esse posicionamento que é necessário. Eu não estou dizendo que você precisa de sair por aí. Antipas não é ser antipático por si só. Mas se necessário, ou melhor, se possível, a palavra diz que nós temos que ter paz com todos. Mas se necessário, é antipatia. Mas não é uma antipatia natural, não é uma antipatia por ser antipático, não. Ser antipas é ser posicionado, é você defender. É você defender. Não estou falando para você ser violento, não, mas tem momentos que você precisa se posicionar veemente. Não permita. Não caia nessa cilada de Pérgamo, não caia nessa cilada de permitir. Entende? Então não permita. Eu não estou falando de você se posicionar fora. Eu estou falando de se posicionar dentro, lá na sua casa, diante dos seus filhos, na sua família. E sim, depois você vai se posicionar lá no seu trabalho. Não aceite a mentira, se posicione na verdade. Não aceite a morte, se posicione pela vida. Não aceite agora qualquer tipo de coisa, irmãos, que é contrário à palavra de Deus. Se posicione diante da situação, do cenário, pelos princípios do reino dos céus. Não seja enganado por Satanás, não seja enganado por essa cartilha do politicamente correto. A cartilha do politicamente correto, ela vai levar você a ficar acusado. Como eu sempre digo, né? Quando você está ali, né, diante da mesa, a mesa está farta. Você está comendo uma bela refeição, mas a televisão está ligada e você vê lá alguém passando fome.
logo bate uma acusação em você, e alguém diz que você, você está comendo muito, mas tem alguém passando fome, é por sua culpa que ela está passando fome, é isso que eles vão dizer. A pergunta é, se você deixar de comer, se você não comer, a fome daquela pessoa vai ser saciada? Não vai ser. Não vai. Então você deve comer, mas agora também você deve levar aquela pessoa que está passando necessidade a crer que o mesmo Deus que abençoa você, abençoa ela. O politicamente correto, irmãos, vai levar todas as pessoas para uma posição de vitimismo. E quando eu vou para essa posição de vitimismo, eu preciso de um Salvador. E o Salvador deles não é Jesus, não é Cristo. O Salvador deles é o sistema, é o mundo. Para alguns o Salvador é o governo. Mas Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é Ele que nós cremos, é nele, é Ele que nos abençoa. Você vai ver em Atos 13, aqui eu finalizo, uma pessoa está, um coxo está ali no templo, na porta do templo, e ele pede esmola para Pedro e João. Pedro e João dizem, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Seria muito fácil Pedro e João dar uma moeda para ele, mas aquilo não ia resolver o problema dele. Mas ele liberou Cristo, ele liberou a palavra, ele liberou a cura sobre ele, e logo agora ele não precisa mais pedir moeda, ele agora pode trabalhar, porque a palavra diz que Deus vai multiplicar aquilo que nós fizemos, ele vai abençoar aquilo que nós fizemos, irmãos. Então não aceite o politicamente correto, se posicione como Antipas. Deus, ele é bom, ele é graça, ele é amor, ele é favor, só que aí isso tudo nós acessamos pela fé, entende? Eu e você fomos livres. A palavra diz que foi para a liberdade que Jesus nos libertou, então não caia em narrativas de minorias, de grupos que vão levar você a uma posição de vitimismo. Não, eu e você não somos vítimas, a igreja é sal da terra e é luz do mundo. Nós estamos aqui para cumprir o propósito e a graça de Deus está sobre nós. Então eu declaro sobre a sua vida a revelação do Espírito sobre essa palavra. Não aceite, não permita o politicamente correto. Se posicione como aquele que é filho, amado e justo. Filho de Deus, que vai manifestar o céu na terra. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.